Meus irmãos e irmãs, recebam a paz do Senhor. Amém? Por favor, Salmos de número 121. Enquanto você procura o exemplar e texto bíblico, eu quero glorificar a Deus pela rica e honrosa oportunidade de poder estar conhecendo mais uma juventude abençoada. Que Deus possa honrá-los sempre em o nome de Jesus o Cristo. Deus abençoe a vida do Mateus, pastor Mateus, pastor Júlio. Que Deus possa honrá-los sempre com a boa mão dele que é eterno. Que tudo se suceda bem, multiformes em todas as áreas das vossas vidas, tá bom? Os pastores que estão à minha retaguarda, Deus os abençoe ricamente em nome de Jesus. Que o nome do Senhor seja glorificado sempre através da vida dos senhores, tá bom? Meus irmãos, quem encontrou Salmo 121? Eu me considero um pregador um tanto antigo. E por esse motivo, eu sou temático, né? E eu digo que é só essa vez. Se você puder repetir comigo, diga assim: o tema da mensagem é o arrebatamento da igreja e o resgate de Israel. Levanto os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Nós estamos diante de um texto muito conhecido por todos os irmãos, juventude, que cá estão presentes. Mas na verdade, sobre a cartografia escatológica, esse texto tem uma suma importância inimaginável. Nós sabemos que são os últimos dias da igreja na face da terra. Os princípios das dores já têm se cumprido há muito tempo. E um dos únicos e últimos sinais que deve ser após o princípio das dores a se cumprir é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. O cerco sistemático, principalmente na gestão econômica sociável, tem preparado caminhos, ramificações para a vinda do anticristo. O anticristo que na Bíblia e principalmente no Apocalipse, que é conhecido como o homem do pecado, a besta que sobe do mar, um homem que é chamado como blasfêmia e assim sucessivamente. Esses últimos dias, esse sistema que tem preparado ramificações para a vinda do anticristo, essas ramificações são alguns exemplos que eu vou vos citar aqui agora. O primeiro exemplo, não só o nosso país, o Brasil, mas tantos outros países têm dívidas inimagináveis ou impensáveis a serem pagas. Eu estou dizendo que, para os irmãos terem um cálculo aí na sua base, em sua memória, que a primeira e a menor dívida só em nosso país é de 2, bilhões de reais com um saldo devedor. Isso é a primeira das diversas outras dívidas. Esse cerco sistemático que tem se aliançado com um poderio, e este é um poder governamental, tem quebrado vínculos ou alianças com os governantes e líderes de Jerusalém. Cá para nós, não que estou me devotando a uma partícula de esquerda ou de direita, mas é uma verdade dentro de uma pesquisa. Todos os esquerdistas ou poderes monárquicos desse tempo presente têm quebrado vínculos com o líder e governante de Jerusalém. O porquê? Por conta de valores, por conta de posses ou etc. Não.
por conta de profecias que estes que estão dentro de um poderio aquisitivo compreende, o monárquico, perdão, compreende todo o poder profético que Jerusalém carrega, e por esse fator eles não podem se aliançar a essa Jerusalém. Pelo contrário, estão formatizando uma divisão ao todo. Jerusalém está se tornando uma cidade ou um país, para ser preciso, o Israel de Deus está se tornando, desde a Palestina até o Reino do Sul, países únicos em sua desenvoltura, em seu bem aquisitivo, em seu poderio, por simplesmente esses poderes monárquicos, não só do Brasil, mas de forma global, estão cortando esses vínculos, ou já cortaram, para ser mais preciso. Outro fator que ramifica e prepara o caminho para o anticristo é a sujeição de pessoas que estão soltando como bombardeios, bombas biológicas, trazendo pragas, pestilências, grandes e vastas gripes e assim sucessivamente, para fragilizar uma sociedade, a ponto de uma sociedade pedir algum tipo de recurso e não ter, porque esse é o quadrante do sistema. Qual é o quadrante do sistema que te confronta mais, Wesley? É simples, é a diminuição da taxa de uma população que hoje está em excesso, e esse sistema quer controlar a taxa de pessoas sobre o universo, para simplesmente preparar uma quantidade o suficiente de pessoas para que o anticristo possa regê-las do seu jeito, de uma forma socioeconômica, familiar e também pelo seu poderio religioso. O que eu quero vos dizer é que essas informações que parecem tão simples irá se tornar, daqui a algum tempo que nós não sabemos, uma grande catástrofe sobre a face da terra, com a vinda deste o homem do pecado. Só que alguém abre um ponto de questionamento para dizer assim: quando o anticristo se revelar, quando este homem do pecado vier, quando esse sistema ampliar no 100% as ramificações e dizer, pode vir o anticristo, pode mostrar o seu poderio, alguém vai perguntar, o que vai acontecer com a igreja na face da terra? Eu te respondo, a igreja não estará mais aqui. Não, eu vou repetir, porque só as irmãs deram glória. A igreja não estará mais na face da terra. Alguém olha e diz que a igreja vai poder estar na face da terra nesse período. A igreja vai estar na face da terra para passar por esse tempo de grande tribulação. Há quem diz que nesse período de grande tribulação, a igreja será sujeitável a sentir as mesmas dores do que os ímpios. Só que 2 Tessalonicenses capítulo de número 2, versículo de número 3, a Bíblia diz, por intermédio do apóstolo Paulo: meus irmãos, eu preciso que ninguém vos engane acerca disso. Antes que o homem do pecado ou da iniquidade se revele, a apostasia precisará vir primeiro. Só que eu precisei anotar somente isso para os irmãos compreender o que é esta apostasia. A palavra apostasia, do termo grego, derivado para o latim, uma transliteração, quer dizer apostasis, que significa ser arrancado do meio. Então, antes que o homem do pecado, que é o anticristo, se revele,
a igreja será arrancada do meio da terra. Alguém pergunta se a igreja vai ser arrancada da face da terra antes que o homem do pecado se revele, antes que o iníquo mostre o seu verdadeiro poderio. Como é que se dará o arrebatamento da igreja? 1 Tessalonicenses capítulo de número 4, versículos de números 16, 17 e 18. E o mesmo Senhor bradará dos altos céus, com alarido, voz de arcanjo, e o som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Portanto, meus demais irmãos, consolai-vos uns aos outros. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 52. No momento do grego é átomos, que significa sem divisão. Sem divisão, num abrir e num fechar de olhos, ante ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quer um consolo? Diz amém. O primeiro consolo, que os nossos antepassados, sabe aqueles que guardavam aquela mensagem: se tu não entrar no prumo, tu vai descer à sepultura. Sabe aqueles que guardavam uma mensagem no coração, que não sabia falar o nome Jesus corretamente, mas quando pegava o microfone, que abria a boca para dar uma saudação, o fogo descia. Sabe, a maioria que se chamava irmão Antônio, irmão João, irmã Maria, sabe, a maioria estes ressuscitarão primeiro em Cristo Jesus. Porque não confunda, os ímpios morrem, mas os santos dormem no Senhor, aguardando a vinda do Cordeiro de Deus. Eu quero liberar uma mensagem ao coração dos irmãos e irmãs que estão aqui. Os mortos ressuscitarão primeiro, só que nós, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Qual é o consolo? Eu tenho um consolo para a sua vida. O nosso lugar, o meu e o seu lugar, não é aqui. O nosso lugar é que em breve Jesus Cristo vai nos buscar, e nós estaremos com Ele em um ambiente extraordinário, preparado por Ele mesmo. E só quem acredita que vai subir e tem certeza da sua salvação, levante uma de suas mãos e glorifique. Só que alguém um dia me perguntou, e eu precisei procurar a resposta. Então, qual é o toque da última trombeta para aqueles que irão participar do arrebatar, do raptus, do arrancar com força, do assaltar um corpo, espírito e alma? Como que se dará isso? Este som da última trombeta não será um tocar de uma trombeta natural. Este som da última trombeta está em Mateus capítulo de número 25, versículo de número 6. Ouviu-se um som como que de um grito: aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Quem grita na tipologia escatológica é o próprio Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É aquele que intercede pela minha e a sua vida com gemidos inexprimíveis. Quem é o Espírito Santo? É o Paracletos, o advogado que por sua imanência revoga a causa em oração pela igreja. Quem é o Espírito Santo? É o Consolador, que não sai de perto de você. Quem é o Espírito Santo? É quem convence e converte o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quem é esse Espírito Santo? É o avaliador da igreja. O avaliador da igreja, chamado Espírito Santo, está aguardando o momento
o aval do papai, o Deus Pai, permitirá que Jesus o Cristo brade nas nuvens. E é como uma corrente: tudo que o Pai faz, o Filho sabe. Tudo que o Filho sabe, o Espírito Santo também sabe. E tudo que o Espírito Santo sabe, Ele revela a sua igreja. Vou repetir: se o Pai informa, o Filho sabe. Se o Filho sabe, o Espírito sabe. E se o Espírito sabe, o Espírito revela a igreja. E qual será a revelação? A revelação do Espírito Santo será como um efatá de Deus, de dentro para fora. E qual será a trombeta? O Espírito Santo dizendo: sobe, chegou a sua vez. Sobe, Jesus bradou nas nuvens: suba, você será tomado com força. Quando o Espírito Santo der esse aval, as roupas naturais cairão, as vestimentas que aquecem-nos o nosso corpo cairá ao chão. E pode ser hoje esse acontecimento. Que acontecimento é esse? Pode ser hoje que o Boa Vista pode ser arrebatado. E alguém vai perguntar: cadê o Boa Vista? Aí alguém vai responder: subiu, 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 subiu. Deixa eu ir para chegarmos ao objetivo. A Bíblia nos diz que enquanto a igreja, ou melhor, depois que a igreja for arrancada da face da terra, Daniel capítulo de número 9, do seu versículo de número 26 e os demais versículos, as 70, e eu preciso do dobro da sua atenção agora. As 70 semanas de Daniel passará a ser cumpridas. O que são as 70 semanas de Daniel? Em uma contagem na escatologia, as 70 semanas de Daniel nada mais é do que os 490 anos desde a reconstrução de Jerusalém até Jesus o Cristo, quando os seus o rejeitaram. 483 anos se passaram até a rejeição dos eleitos de Deus. Quem? Ele veio para os seus o rejeitaram. Mas só que um povo gentil se levantou. 483 anos, grave bem isso. 483 anos se passaram. Só que quando o povo de Israel negou-se a aceitar o Messias, que é um Cristo que nasceu numa manjedoura, ou melhor, foi posto em uma manjedoura em um local humilde, eles o rejeitaram, porque queriam um Senhor que bradasse dos céus em poder e glória. Só que este poderoso que eles queriam que bradasse dos altos céus com poder e grande glória, veio no ventre de uma mulher virgem e pura, nasceu em uma estrebaria e foi posto em uma manjedoura. Eles não conseguem aceitar isso. Mas os humildes, os gentios, a igreja primitiva, a igreja da reforma protestante, a igreja que compreende sola gratia, a igreja que compreende somente a graça, a igreja dos nossos dias é a mesma igreja que tem um simples entendimento. E qual é o entendimento? Já que os israelitas ou o povo judeu não quiseram aceitar, nós o aceitamos como único e suficiente Salvador. Só que 483 anos pararam. Por quê? Porque um povo rejeitou o Messias. E quando é que esses 483 anos, para se completar os seus 490 anos, que faltam na exatidão 7 anos, para se concluir as 70 semanas de Daniel, quando é que vai se cumprir isto novamente? Primeiro, quando essa igreja aqui for arrancada da terra. Porque o período da contagem das 70 semanas só parou por 2 motivos. Primeiro, ou melhor, 3 motivos. Primeiro, o povo o rejeitou. Segundo, os eleitos
se tornaram a igreja. E a igreja é uma partícula, ou melhor, a igreja é favorecida pela partícula chamada graça. E por causa dessa graça, o relógio da escatologia das 70 semanas pararam, até que Cristo venha resgatar a sua igreja, para que o relógio terceiro continue por intermédio da revelação do anticristo, do homem da iniquidade ou do homem do pecado. A igreja será arrancada, as 70 semanas dará a continuidade. Mas como será as 70 semanas? Primeiro, os últimos 7 anos serão os últimos 7 anos para completar-se. Quem me entendeu até aqui diz amém. Para completar-se os seus 490 anos, os seus últimos 7 anos serão, primeiro, 3 anos e meio de uma falsa paz. Segundo, os outros 3 anos e meio será um ano da turbulência. Por quê? Porque o anticristo revelará a sua verdadeira identidade. Ele mostrará como uma tríade satânica o que de fato ele quer fazer sobre a face da terra. E terceiro, o Todo-Poderoso derramará a sua ira, a cólera da ira de Deus será derramada, desde o Apocalipse capítulo de número 8 até o Apocalipse capítulo de número 11. 7 trombetas serão tocadas, 7 selos serão abertos, e a ira, 7 taças da ira de Deus serão derramadas. Só que antes que isto aconteça, este homem do pecado não vai se mostrar nos primeiros 3 anos e meio como de fato ele é. E como é que vai se dar este acontecimento? Este o anticristo revelará, dentro desses primeiros 3 anos e meio, uma falsa paz. De que forma? Dando todas as propostas possíveis para quem ficar aqui. Agora eu quero que você compreenda isso. Tudo que o diabo oferece tem prazo de validade. Vou repetir. Tudo que o diabo oferece tem prazo de validade. As bênçãos que vão ser aparentemente riquíssimas durarão apenas 3 anos e meio. Depois que o período dessa falsa paz passar, aí o anticristo revelará-se-á com a sua tríade satânica, porque ele gosta de imitar ao Deus Todo-Poderoso, mas do seu jeito maligno. Se Deus é composto como um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o anticristo, o adversário, vai formar a sua tríade satânica. De que forma? Reverberando, ou lançando o anticristo, a imagem da besta, que é como uma escultura em uma parede que se movimenta, e o falso profeta como grande poderio religioso. Essa tríade satânica será instalada sobre a face da terra. Só que os anos de paz se passaram, e agora, o que é que vai ser dos que ficaram? O que vai ser dos que ficaram? O anticristo irá olhar, Apocalipse capítulo de número 13, contrapartida, do seu versículo de número 14 ao seu versículo de número 21. Ele vai olhar para todos os povos, línguas e nações, grandes e pequenos, ricos e pobres, gordo, magrinho, o bonitinho e o que se esconde como uma ovelha. Ele vai olhar para todos esses e vai dizer: quer comer, quer vestir, quer beber, quer colocar combustíveis em seus veículos, quer ser agraciado, vai ter que aceitar a marca da besta e adorar a sua imagem. Quando este o anticristo dizer isso, muitas pessoas se dobrarão, se sujeitarão a este poderio. Por quê? Porque este poder, que nos 3 anos e meio de uma falsa paz, deu tudo o que o povo queria. Cuidado de ficar do lado de gente que só sabe ter conversa das coisas da terra. Cuidado para ficar do lado de gente que não consegue falar uma vírgula do arrebatamento da igreja,
ou falar que Jesus te ama. Cuidado deste amiguinho que só te aplaude quando você tem uns contatinhos daquelas menininhas lá no WhatsApp. Cuidado daquelas pessoas que te apraz para o seu lado e te diz assim: tamo junto, e na hora do vamos ver, tu tá junto sozinho com a sua mãe e seu pai Deus. E olha lá, o que eu quero vos dizer é que este o anticristo, ou homem do pecado, vai laçar com o seu braço forte todas essas pessoas que só gostam de terra, só sabe falar de carro, só sabe falar de casa. Não é pecado conquistar, me entenda. O pecado é você idolatrar aquilo que é uma consequência na sua vida. Este o anticristo laçará muitos e muitos. Só para os irmãos terem uma ideia, hoje a ONU rege 196 países, exceto as tribos indígenas que estão fora do mapa mundi. Eu quero vos dizer que aproximadamente, ou cerca de 196 países se dobrarão, olharão para a marca da besta e dirão assim: nós queremos adorar. Por que vão se surpreender e quererão adorar a marca da besta? Porque o poderio satânico será tão manifestado sobre a face da terra que uma imagem de pintura, de escultura em um quadro irá se movimentar, irá falar, irá pensar pelas pessoas. As pessoas que ficarem olharão para isso e dirão: que negócio é esse? Estou surpreendido. Dobrarão os seus joelhos perante a marca da besta, ou a imagem da besta, e aceitarão a sua marca. A marca que é composta pelo número do homem, o número do homem que é o 666. Deixa eu quebrar essa corrente do seu pensamento de uma vez por todas. O que é essa marca da besta e o que é esse 666? Não é o nanochip. Vou repetir: não é o nanochip. Posso gritar? Não é o nanochip. O que é a marca da besta então? A marca, a palavra marca aqui, descrita no Apocalipse capítulo de número 13, vem do derivado grego, termo grego, que quer dizer em sua falácia, charagma, que significa marcação por alguém que se compactuou a um caráter satânico. O que é a marca da besta? É um pacto com o diabo. Pessoas farão pacto com o adversário. Depois que fazer esse pacto com o adversário, aí sim, é como o tipo de uma tinta que não sai, conhecida por nós como tatuagem. É uma das suposições da escatologia mais precisa. Marcarão essa pessoa na sua mão direita ou na sua testa. E qual será o número? 666. Na numerologia, para não ficar tão expansivo, o 666 ou o número 6 significa o número do homem, somente o número 6. Então por que 666? É porque uma tríade satânica, repito, estará regendo o universo, e de 3 formas neste número do homem, que quer dizer o número documental do dossiê humano. De 3 formas o anticristo, a besta e o falso profeta irá reger quem adorou a besta e aceitou a sua marca. De que forma? O primeiro 6, a besta regerá o seu poder socioeconômico. O que é isso? A besta regerá as finanças de quem ficar. O segundo 6, o anticristo vai entrar dentro das casas e fazer o que ele quiser. Ele vai reger as famílias. E o terceiro 6 é o poderio religioso, o falso profeta. Para quem ficar na terra e quiser cultuar, vai ter que aceitar uma Bíblia reescrita, vai ter que aceitar uma religiosidade que dentro da igreja vai poder tudo,
vai ter que aceitar os negócios estranhos aí, que eu estou cansado de já ver, de alguém ficar escondido, não querendo confessar os pecados aos pastores, não querendo voltar a seu primeiro amor. Quem quiser continuar desse jeito, nos dias do anticristo, da besta e do falso profeta, vai poder ficar em paz e ser condenado ao inferno. Só que, em detrimento de todos esses acontecimentos, depois que a maior parte da população for marcada, o anticristo vai sentar em um trono no templo em Jerusalém, e de Jerusalém ele vai reger todas as nações. Só que de Jerusalém ele olhará para o governante de Jerusalém, que na falsa paz ele tinha apertado a mão e feito um acordo. O governante de Jerusalém, para ser mais preciso, vai olhar para esse anticristo e vai dizer assim: não quero mais aliança contigo. Aí o anticristo pergunta: por quê? Aí ele diz: porque você é o falso cavaleiro do Apocalipse, capítulo de número 6, que anda com um cavalo negro e não tem amor às almas. Cortando-se o vínculo, o anticristo vai querer bombardear toda a Jerusalém, menos o templo que ele está presente e os seus súditos que estão com ele. Só que uma grande perseguição começará como nos dias dos mártires. E qual será a grande perseguição? Qualquer homem, mulher, adolescente, juventude e criança que não quiser aceitar a marca da besta e nem adorar a sua imagem, terão as suas cabeças decepadas. Só que, se eu fosse você, eu lutaria para ir na primeira vinda do Todo-Poderoso. Vou repetir: se eu fosse você, eu lutaria, santificaria-me mais, buscaria mais, porque aos últimos dias da igreja na face da terra, não é tempo da igreja brincar de ser igreja, não é tempo de crente brincar de ser crentinho, não é tempo de você achar que está num parquinho, não é tempo de achar que isso aqui é Hopi Hari ou Plain Center. É altar, é igreja, é congregação. Lute para subir, porque se ficar de qualquer jeito, vai ficar. Por que eu tenho que lutar para subir na primeira vinda, quando Cristo bradar nas nuvens? Porque o Todo-Poderoso, depois que aqueles alguns que não conseguirem se esconder na janela 1040, que já existe desde a China, Nicarágua e outros países, que não conseguirem se esconder, o anticristo vai olhar para essas pessoas. Irmão, vai ter alguém corajoso, mas só que o negócio vai ser terrível. O anticristo vai olhar para essas pessoas e vai dizer assim: que a mim, sou o anticristo, a marca da besta e adorar a imagem, ou a Cristo? Pouquíssimos, não pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo não estará mais na terra. Então como é que essas pessoas terão direito de salvação? Por sua escolha do tal livre-arbítrio. Irmão, se com o Espírito Santo já é difícil, imagine sem ele. Só que alguns conseguirão, para se cumprir Apocalipse capítulo de número 20, versículo de número 4. E todos que não aceitaram a marca da besta e não adoraram a sua imagem, que tiveram as suas cabeças degoladas, eu os encontrei vivos abaixo do trono do Deus Todo-Poderoso. Mas isso é para alguns. Só que depois que o anticristo marcar toda uma sociedade, cerca de 196 países, aí o Deus Todo-Poderoso começará a grande tribulação. A grande tribulação não se dará de uma forma comum ou natural. Vou deixar para falar das 7 trombetas ou a grande tribulação no outro dia. A grande tribulação, pessoas por 5 meses, mediante o Apocalipse capítulo de número 8, sentirão a dor da morte, quererão se enforcar, quererão cortar os seus pulsos, quererão se lançar de um precipício, sentirão a dor da morte. Os ímpios, mas não irão morrer. Ainda
Essas pessoas que vai sentir o anseio da morte, o afago em sua alma, a preocupação que corrói o seu interior. Filhos olharão para os seus pais e dirão: pais, me socorre. Pais olharão para os seus filhos e dirão: eu não posso. Os pais vai olhar para os seus filhos de mais idade e vai dizer: me socorre. Os filhos vai olhar para os seus pais e vai dizer: eu não posso, porque todos nós recebemos da ira daquele que aquele pregador um dia disse que seria derramado sobre nós. É por isso que eu digo, irmão, será terrível. Lute para subir na primeira, porque depois já não dará mais tempo, depois já não terá mais chance. Ou tu aceita Jesus, se reconcilia a Ele, volta a ser adorador de verdade, ou o inferno estará te esperando. Mas de qualquer jeito não vai poder ficar. Eu sei que hoje, daqui a 5 minutos, você queria estar pulando, rodando no manto. Joãozinho, Alex, Israel me conhece, sabe que eu sou do manto, mas o manto maior é o manto que eu quero me agarrar naquele dia. O manto do Cordeiro, o manto do Cordeiro, o manto do Cordeiro. Só que o mais lindo, é que enquanto atrocidades estiver acontecendo na face da terra, a igreja não estará mais aqui. Vai passar nos noticiários grande tribulação, pestes, pestilências, terremotos. Aconteceu. Aí alguém vai perguntar, talvez na rede de esgoto: o que aconteceu para estar tanta catástrofe desse jeito? Aí alguém, o crentinho, sabe aquele crentinho picareta, que deve e não paga, que brinca com o pastor, que não obedece a ordem dos obreiros líderes, sabe aquele crentinho picareta, que simplesmente a varoa olha para ele e diz: nós precisamos nos casar para nos consertarmos, e ele fica enrolando a varoa. Sabe esses picareta? Vai estar lá, sentado no banquinho, na entrevista. Aí o William Bonner vai perguntar assim, já falei o nome dele, tá bom. Aí o repórter vai perguntar assim, o entrevistador: o que aconteceu? Aqui essas pestilências, terremotos, catástrofes, avalanches, fogos que consomem este universo. Por que está acontecendo tudo isso? Cadê a igreja daqueles crentes que faziam barulho? Cadê a igreja do setor 13 que glorificava? Cadê aquele povo? Aí com semblante triste, com lágrimas nos olhos, percebendo que já não tem mais jeito, ele vai responder: a igreja subiu, a igreja subiu, a igreja subiu. E só quem vai, levanta a mão, abre a boca e adora. Se você quiser ficar, tudo bem, mas só quem vai subir, pula dessa cadeira, abre a boca e adora. Vai, 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 levanta a mão para adorar. Escute-me, por favor.
Ele abaracalabara. A igreja que vai subir estará com Cristo Jesus. Se prepara para voar no glória agora. Primeiro, ante ao tribunal de Cristo. O que vai acontecer no tribunal do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo? Ele entregará nas mãos da igreja que perseverou, a igreja do passado, dos discípulos que se tornaram apóstolos, dos apóstolos que fizeram apóstolos, dos apóstolos que fizeram pastores, dos pastores que formaram igrejas, de igrejas que se multiplicaram sobre a face dessa terra como o corpo de Cristo. A igreja do passado, do presente, estará com Cristo Jesus ante ao seu tribunal. E qual será o presente de Jesus o Cristo? Galardão. O presente de Jesus o Cristo será galardão. E o que significa galardão? Prêmio, homenagem e glória. Galardão significa prêmio, homenagem e glória. Só mais uma vez: prêmio, homenagem e glória. Ele olhará para a igreja antes de dar a entrega do galardão. Chora mesmo, porque esse dia está chegando e vai ser maravilhoso. Antes de ele dar o galardão para a igreja, sabe o que é que vai acontecer? Mateus capítulo de número 10, versículo de número 34. E todos aqueles que me confessam perante os homens, eu o confessarei perante o meu Pai. Uma apresentação de saudação vai acontecer. Me pergunte assim: qual? Grita, qual? Será assim: Cristo, o intermediador chamado graça de Deus, olhará para a igreja, olhará para o Senhor. Me confessou perante os homens? Sim, Senhor, confessamos. Então espera aí. Pai, excelentíssimo Pai, Ele no alto e sublime trono vai olhar e vai perguntar: o que é, meu filho? Aí a resposta será: Pai, eu te apresento, aqui está a sua igreja. A igreja com lágrimas nos olhos, mas não é lágrima de tristeza, de dor, de rangeiros, não. É lágrimas da degustação da alegria nunca sentida antes. Aí Jesus vai olhar para a igreja e vai dizer assim: igreja, eu vos apresento, esse é o seu Pai. Depois da apresentação, depois da apresentação, Ele entregará prêmio, homenagem e glória. Vai começar pelos apóstolos. Acredito eu em uma conjectura. E como se dará isso? Começando pelo apóstolo Paulo. Ele vai dizer assim: Paulo, levante-se e conte-nos o teu testemunho. Porque para receber alguma coisa você precisa testemunhar daquilo que você está recebendo. Levante-se e conte-nos o teu testemunho. Aí o apóstolo Paulo se levanta. Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor, excelente Salvador Jesus o Cristo, e a bondade do Eterno estejam convosco. Daquele jeitinho que só o apóstolo Paulo soube fazer nas saudações das 13 epístolas paulinas, escritas por ele mesmo, de próprio punho. Depois que ele der a saudação, ele vai dizer: eu não me glorio nas epístolas que escrevi, eu não me glorio das obras missionárias, que foi para mais de 25 viagens que eu fiz, desde a primeira, segunda e terceira viagem que eu tive, alcancei até a Itália. Só que tem um porém: eu não me glorio por causa disso. Aí a pergunta de Jesus o Cristo é: no que tu se gloria então, apóstolo Paulo? Aí ele diz: eu me glorio no Senhor. Por que tu se gloria em mim? Porque no dia da minha morte eu escrevi uma carta de próprio punho a Timóteo. Lucas, o doutor de Colossenses, capítulo de número 4, versículo de número 14,
veio até diante de mim pela segunda e última vez que estava preso em Roma. Roma era considerado o esgoto do mundo. Quando de repente eu entreguei a carta nas mãos do Dr. Lucas e disse: hoje você não vai tratar das minhas feridas. Hoje tu entregará a carta a Timóteo, porque eu vou morrer daqui a algumas horas. E se algumas horas era no outro dia de manhã, bem cedo. O apóstolo Paulo seria decapitado pela manhã. O rumo que Lucas está seguindo até a Timóteo seria ou daria o mesmo horário, segundo a história, de que Paulo estava sendo decepado de sua cabeça. Nesse momento, Timóteo estava abrindo a carta. Pensa na cena: Paulo perdendo a cabeça pelos romanos, mas no mesmo instante Timóteo abrindo a carta e lendo assim: combati um bom combate, encerrei a carreira, mas eu guardei a fé. Paulo, no que é que você se gloria então? Senhor, a cabeça que eu perdi lá embaixo foi me restituída aqui em cima. Eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo. Aí ele vai olhar para Paulo e vai dizer: então receba prêmio, homenagem e glória. Vai olhar para Isaías e vai dizer assim: Isaías, conte-nos o teu testemunho. Aí ele vai dizer: fui cerrado ao meio, prêmio, homenagem e glória. Vai olhar para João Batista e vai dizer: conte-nos o teu testemunho. João Batista vai dizer: fui cerrado ao meio, prêmio, homenagem e glória. Vai olhar para André e vai dizer: conte-nos o teu testemunho. André vai dizer: eu fui crucificado em uma crucificação em formato de X, prêmio, homenagem e glória. Vai olhar para Tiago e vai dizer: qual é o seu testemunho? Aí ele vai dizer: eu fui morto pela espada de Herodes, mas eu estou vivo, prêmio, homenagem e glória. Vai olhar para Estevão e vai perguntar: qual é o seu testemunho? Aí Estevão vai responder: cada pedrada que eu levava era como passaporte para eu ver o Senhor à destra do Pai, e em glória e resplendor. Receba prêmio, homenagem e glória. Vai olhar para Pedrão e vai dizer assim: ei Pedrão, conte-nos o teu testemunho. Aí ele vai dizer: o meu testemunho é que me crucificaram, mas eu disse: eu não sou digno de ser crucificado semelhante ao meu Senhor. Me crucifique de cabeça para baixo. Pedro pensou que iria descer pelos pecados do passado, mas ele está vivo nas bodas do Cordeiro, ante o tribunal de Cristo, com Cristo Jesus. Prêmio, homenagem e glória. Eu vou engatar no 220 só para dizer isso aqui para esta igreja. Quando ele olhar para a igreja e dizer assim: igreja minha, noiva que é minha, que sou o Cordeiro, levante-se e conte-nos o teu testemunho. Aí a igreja, Julião, em um som, em uníssono, em um alto e bom som, sem cansaço, sem dor, sem lágrimas. Apocalipse 21:4: do teu olho ele enxugará toda lágrima, só com semblante de alegria. A igreja vai se levantar e vai dizer assim: o nosso testemunho não foi do martírio, mas a vida inteira nós clamamos: Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor. Depois que ele resgatar a sua igreja, lhe entregando, melhor dizendo, o seu galardão, prêmio, homenagem e glória, a igreja participará sim das bodas do Cordeiro. E como se dará isso? Apocalipse, capítulo de número 19, versículos de números 7 e 8. E ele nos vestirá com vestimentas resplandecentes, ou vestimentas brancas, que representam as obras de sua justiça, o Deus Todo-Poderoso. Nós nos assentaremos na grande mesa, cearemos com o Cordeiro, e o Cordeiro ceará conosco. Só que essa ceia não é em memória dele, essa ceia é para favorecer em agradecimento a ele. Aqui é em memória, mas lá nas bodas do Cordeiro vai ser um culto de gratidão. Está preparado? Está preparada para o culto de gratidão? Eu vou te contar como é que vai ser o culto de gratidão. Você se lembra? Na Bíblia Sagrada, quando ele disse por intermédio do apóstolo João que ele era o pão da vida, ou ele é o pão da vida, e quem se alimentar dele nunca mais sentirá fome.
isto se cumprirá nas bodas do Cordeiro. Por que isto vai se cumprir nas bodas do Cordeiro? Se ele olhar para mim, irmãos, e perguntar: Wesley, tu está com fome? Aí eu vou responder: Senhor, lá na terra eu estava no regime brabo, só comendo mato. Agora que chegou a minha hora aqui num corpo transformado, eu quero comer o pão. Aí ele vai dizer: quer pão? Aí eu vou dizer: quero. Então experimenta de mim, porque eu sou o pão da vida. Só na passada dele, irmão, eu serei cheio. Só na passada dele a igreja será cheia. Mas todos que vai no restaurante hoje, não quer só se alimentar, quer tomar um líquidozinho também, um suquinho natural. Para quê? Para matar a sua sede e fazer uma digestão. Aí alguém vai perguntar assim: Senhor, cadê o cálice? Aí ele vai dizer: o cálice que eu tenho não é um cálice que vocês tomaram do suco de uva na face da terra. O cálice que eu tenho é o cálice que eu ofereci em João capítulo de número 4, versículo de número 14, a uma mulher samaritana. E com esse cálice, ele olha para a mulher samaritana e diz: só eu tenho a água que jorra para a vida eterna. E que água é essa? É o Espírito Santo. E nós sabemos, como bom pentecostais que somos, temos a veemente certeza de que na onde o Espírito Santo passa, ele mata a sede e enche com glória. Então é na grande mesa que ele vai passar, vai matar a sede e vai encher adorador com a glória dele. Eu vou repetir: ele vai passar e vai encher, ele vai passar e vai renovar, ele vai passar e vai alegrar, ele vai passar e vai levantar. Em 5 minutos eu encerro. Depois disso, da participação de todos os cristãos nas bodas do Cordeiro, aqui na terra, os 7 anos, no cronos do homem, nós estaremos num tempo kairos. Não me pergunte quanto tempo se dará o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, porque lá no céu é diferente. Uma hora que equivale aqui lá no céu pode ser uma eternidade. É uma dimensão diferente. Então nós participaremos de tudo isso. Só que aqui na terra, os 7 anos estão se findando. As 7 taças da ira de Deus, as 7 trombetas, os 7 selos já foram abertos. E o que lhe restou? A salvação dos eleitos. Quem são os eleitos? Israel. Por que Cristo decide resgatar Israel? Primeiro, por causa da profecia. E que profecia é essa? Nenhum dos meus eleitos se perderão. E se essa profecia precisa ser cumprida, não é por um homem natural, mas é pelo Cordeiro de Deus que tirou o pecado da humanidade. Aí Cristo, Apocalipse capítulo de número 19, versículo de número 14, vai dar para cada um de nós cavalos brancos. Se tu não sabe montar ou fazer montaria, já aprenda, porque ele dará para cada um de nós. Está na Bíblia, Apocalipse 19, 14. Cavalos brancos para cada um de nós. Agora pensa, um exército uniforme, vestidos de branco, a aparência transformada. Irmão, se nós somos feinhos aqui, deixa para lá, né? A aparência transformada, aquela coisa linda de se ver, montado nos seus cavalos brancos, e embaixo Israel quer liberar um clamor. E qual é o clamor de Israel? Eu queria ter tempo para falar desse clamor, mas vou deixar para um outro dia. Qual é o tempo onde Israel irá clamar? Ele irá clamar no muro das lamentações. Só que o muro das lamentações estará totalmente derribado. Me pergunte por quê. Zacarias capítulo de número 14, versículo de número 2. 50% da população dos judeus será levados cativos ao cativeiro. As casas desses cristãos serão queimadas a fogo. As mulheres serão violadas pelos próprios patentes do anticristo. A coisa será horrenda. Só que os que restaram vai bradar num clamor. E qual é o clamor? Olha os judeus: Maranata, 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 Maranata. Só que de dentro de Judá sai 144 mil judeus,
cada 12.000 de uma das 12 tribos, como pregadores, e diz: o lugar de vocês clamarem não é no muro das lamentações, o lugar de vocês clamarem é no monte das oliveiras. Aí uns olham para os outros e dizem assim: nos acompanhe. Aí eles estão olhando para o monte e estão dizendo: Maranata, Maranata, Maranata. Quando de repente o céu faz um estrondo diferente, oh glória. A movimentação das nuvens é extraordinária. A escuridão que estará na parte da terra será tomada por uma grande claridão, do esplendor e glória daquele que está vindo resgatar a nação eleita. E o que vai acontecer? Quando os judeus olharem para isso, uns vai cutucar os outros e vai dizer: está vendo o que eu estou vendo? Aí eles perguntam o quê? O Salvador está vindo nos buscar. Aí alguém aponta o dedo e diz: então tá bom, vamos clamar. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Depois que eles clamarem isso incessantemente, como louvor, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Apocalipse capítulo 19, versículo de número 11. E Cristo Jesus e os seus santos bradará, ele montado no seu cavalo branco. Já era para você ter dado glória. Montado no seu cavalo branco, sobre a sua cabeça há várias coroas, os seus olhos é como chama de fogo, da sua boca sai uma espada de 2 gumes, que penetra dentro de juntas e medulas e vai até o profundo e o íntimo da alma. A sua voz é como voz de muitos trovões e muitas águas. Sobre o seu peito estava escrito um nome que ninguém sabia senão ele mesmo. A sua vestimenta era salpicada de sangue, e os que estavam olharam para a vestimenta e diziam: ali está escrito o que? Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu tenho uma notícia, e só quem quer essa notícia levanta a mão. Eu encerro agora. A notícia é de que atrás de Jesus o Cristo, a igreja montada no seu cavalo branco irá dizer: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Só quem vai, só quem vai, só quem vai, levanta a mão, abre a boca, faz alguma coisa. Eu não vou ficar, eu vou subir. Só quem vai subir, abre a boca e dá glória, abre a boca e dá glória. Você tem 1 minuto para adorar. Você tem 1 minuto para adorar. $50 segundos. 45. 40. Com a permissão do pastor, de pé, de pé, de pé. 35. Abara choreba. Eu estou pregando para a geração do arrebatamento. Eu estou pregando para a geração do arrebatamento. 29, 28, 27, 26. Pega na mão dele, pega na mão dele, pega na mão dela e diga: eu vou subir e tu vai também. Diga, 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 diga. 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, quem vai, quem vai, quem vai? 3, 2, 1, eu vim aqui banhado no azeite, fumegando no Espírito, só para te dizer: a geração que vai subir, abre a boca e
e adora, e adora, e adora. Vai, 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 vai. Urabaracalabaracá, xalabaracatoquebarabá, elabaracotocobadá, elabaracotocabá. Cheio, cheio, cheio. Só quem vai, abre a boca e adora.